Introdução à Divina Vontade. O ato único e eterno de Deus. Lição 28. Minha filha querida, todas as coisas que a alma faz na minha vontade e junto comigo, isto é, em orações, ações, passos, etc., adquirem as minhas mesmas qualidades, a mesma vida e o mesmo valor. Olha, tudo o que eu fiz na terra, orações, sofrimentos, obras, está tudo em ato e estará eternamente para o bem de quem os quiser. O meu agir difere do agir das criaturas, pois, contendo em mim o poder criador, eu falo e crio. Assim, como um dia falei e criei o sol, e este sol está sempre cheio de luz e de calor, e sempre dá luz e calor, sem jamais diminuir, como se estivesse continuamente no ato de receber de mim uma criação contínua. Assim, foi o meu agir na terra, contendo em mim o poder criador, assim como o sol está em contínuo ato de dar luz. Do mesmo modo, as orações que fiz, os passos, as obras, o sangue derramado, estão em contínuo ato de rezar, de agir, de caminhar, etc. Assim, as minhas orações contínuas, os meus passos estão sempre em ato de correr em direção às almas, e o mesmo acontece com todo o resto. De outra forma, que grande diferença haveria então entre o meu agir e o dos meus santos? 21 de setembro de 1913. Em ato. Esta expressão, em ato, nós a encontramos repetidas vezes ao longo de todos os ditados de nosso Jesus. Mas o que significa dizer que as suas obras estão em ato? Para compreender estas palavras, é necessário adentrar, ainda que de modo superficial, no campo da filosofia, pois sem isso, dificilmente conseguiremos entender o que Jesus nos comunica. Para Aristóteles, as coisas do mundo são, ao mesmo tempo, ato e potência. Em ato, quando se apresentam tal como são, no momento presente. Em potência, como possibilidade de se tornarem algo diferente do que são agora. Por exemplo, uma criança é um ato tal como é, mas está em potência de tornar-se um homem adulto no futuro. Outro exemplo, se estamos sentados, podemos dizer que estamos em ato de repouso, mas temos a possibilidade de caminhar, pois em nosso ser existem todas as faculdades para isso. Contudo, este caminhar está em potência porque não se manifesta no momento presente. Em ambos os casos, há um movimento, uma mudança do ser. No primeiro, trata-se de uma mudança irreversível da realidade de criança para adulto. No segundo, trata-se
de alternar entre diferentes modos de manifestação do ser, ativando uma função que estava latente. Esta potência pode ser ativa quando não necessita de uma causa externa, como no passar do repouso ao caminhar, movido pela própria vontade. Passiva, quando requer um agente exterior, como no adquirir ciência, a inteligência está em potência positiva em relação ao conhecimento, mas precisa receber a ação do objeto conhecido, que é a causa eficiente da mudança. Entretanto, seja ativa ou passiva, nenhuma potência pode por si mesma passar ao ato, pois não é possível ser ato e potência ao mesmo tempo. É necessária a intervenção do ato. Aplicar isso a Deus seria inconcebível. Significaria que ele precisaria de algo externo para agir, ou que se aperfeiçoaria com o tempo, o que implicaria mudanças ou interrupções em seu agir. Algo absurdo. Deus é somente ato puro. Tudo o que ele é eterna, plena e infinitamente realizado. Para aprofundar mais, seria proveitoso ler as 5 vias da demonstração da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. O ato único na divina vontade. Voltando a Luísa, Jesus lhes diz, ao falar da Imaculada Conceição de sua mãe: tu deves saber que a minha divindade é um só ato. Todos os seus atos se concentram em um único ato. Isso significa ser Deus, o maior prodígio da nossa essência divina. Não está sujeito à sucessão de atos. Se a criatura parece que agora fazemos uma coisa e depois outra, é porque lhes fazemos conhecer pouco a pouco o que existe naquele único ato, pois a criatura é incapaz de conhecer tudo de uma só vez. Ora, tudo que eu, Verbo eterno, devia fazer na minha humanidade assumida, formava um só ato, com aquele ato único que contém a minha divindade. Assim, antes mesmo que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que o Verbo eterno devia fazer na terra. Por isso, no ato que esta Virgem foi concebida, alinharam-se em torno de sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, meu sangue, tudo o que continha a vida de um homem-deus. E ela ficou concebida nos intermináveis abismos dos meus méritos, do meu sangue divino, no mar imenso das minhas penas. 8 de dezembro de 1923. O ato perfeito da divina vontade. Minha filha, um ato só pode ser chamado perfeito quando encerra em si todos os atos juntos.
E somente a minha vontade encerra este ato perfeito, que, enquanto faz um único ato, faz sair dele todos os atos possíveis e imagináveis que existem no céu e na terra. Este único ato do meu querer é símbolo de uma fonte, enquanto a fonte é uma só. Dela brotam mares, rios, fogo, luz, céu, estrelas, flores, montanhas e terra. De uma única fonte sai tudo. Adão, no estado de inocência, e a alteza da soberana rainha, possuindo a minha vontade, se amavam no amor, encerravam adoração, glória, louvor, bênção e oração. No menor de seus atos, nada faltava. Neles corria a multiplicidade das qualidades do ato único do meu supremo querer. E assim, davam ao seu Criador o que lhes convinha. Os atos isolados, que não abraçam todos os atos juntos, não podem ser chamados perfeitos. São atos mesquinhos, cheios de vontade humana. Eis porque somente no Fiat a alma pôde encontrar a verdadeira perfeição em seus atos e oferecer um ato divino ao seu Criador. 6 de dezembro de 1926. Conclusão. Deus é um só ato. Nisso reside a sua grandeza. Nele não há potência, não há mudança, não há sucessão, tudo está sempre em ato contínuo. Tudo o que Jesus fez está imenso neste ato único e eterno. Sempre em ato de se doar a criatura. A criatura que vive no ato de manifestar seu ser humano, resta abrir-se para receber este ato divino, permitindo que ele a transforme e a configure a própria vida de Deus. Pode parecer confuso, mas é a mais alta realidade. Tudo já está realizado em Deus. A criatura cabe apenas aceitar. É o que acontece, e o que acontece quando aceita? A leitura seguinte nos dá um vislumbre luminoso. A divina vontade é um ato único, imenso e eterno, que contém tudo junto: criação, redenção e santificação. Quem vive na divina vontade possui este ato único e toma parte em todas as suas obras, formando um só ato com seu Deus. Fiat, Fiat, Fiat.